Eu vou te dar hoje uma palavra de fé. Você vai voltar hoje feliz. Você vai ver que Deus, Ele é fiel. Abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Confia, porque Deus não vai falhar contigo. Se Deus é fiel, você não deve temer. Eu vou te mostrar passagens lindas e maravilhosas que Deus foi com seus profetas, palavras de confiança, de fé, palavras que Jesus também disse: a sua fé te salvou. Eu vou te mostrar que nós homens somos movidos pela fé. Homens guerreiros são movidos pela fé. E Jesus quer que você seja guerreiro, homem de fé e mulheres de fé. Se você abrir a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, eu vou ser bem tranquilo nessa pregação. Eu vou pedir Jesus para me amarrar aqui no Google, para ficar bem calmo e não ser aquela pregação de fogo como os irmãos estão acostumados, mas vai ser uma pregação que vai tocar no seu coração, que vai aumentar a sua esperança em servir a Deus. Eu tenho dois versículos no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, está escrito: não se aparte da tua boca, pessoas para ficar de pé, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Agora você vai abrir de novo a Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17. Deus falou com Josué, e Deus fala também com Salomão e muitos outros seus profetas. Está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17: e quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 17: e quando a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, e fizeres conforme tudo quanto te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi, o teu pai. Não te faltará varão que domine
que te trouxe aqui esta noite, neste culto de terça-feira, para falar contigo. Não temas. Ainda que tu ande no vale da sombra da morte, eu sou contigo. Deus, Ele é tão amoroso com os seus, que Ele dá palavra de fé. Ele fala com os seus profetas, mas Ele fala uma palavra para te dar garra, para você ir adiante, para você não cansar no meio do caminho, para que você tenha força, para que você seja um campeão, vencedor, para que você passe por cima das tribulações, para que você passe por cima dos impedimentos, das amarguras, das decepções, das tristezas. Não temas. Assim Deus disse. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não se aparte do livro da lei. Tenha perseverança. Quando você menos espera, Deus entra com a providência na sua vida. O anjo de Deus é lindo e maravilhoso. As coisas de Deus, aos olhos dos homens, elas são incompreensíveis. Os homens não compreendem o agir de Deus. Os homens não têm a paciência de esperar o tempo de Deus. Quando o homem se sente fraco, Deus fala contigo, como Ele falou com Josué, o seu profeta. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente ele te conduzirá. Não te mandei eu? Esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, meu irmão, onde quer que tu andares. Eu quero te falar que ainda que você ande no vale da sombra da morte, Ele manda te dizer: eu estarei lá contigo. Diante das lutas, dos problemas, diante do cansaço, porque Deus disse: não pasme, porque Deus sabe que nós somos carne, que nós sentimos cansaço, que Deus também disse: não te desanime, porque Deus sabia que também existiria momento que nós teríamos vontade de largar tudo. Talvez você está com vontade de chutar o balde. Talvez o seu coração está entristecido. Talvez você está com vontade de largar tudo. Mas se você largar tudo, só vai te sobrar o mundo. E lá no mundo, Jesus falou: no mundo tereis aflição. Nós estamos dentro da palavra de Deus. Nós estamos fazendo parte de uma nova leitura, de uma nova escrita. O teu nome não está sendo escrito na Bíblia Sagrada, mas o seu nome está sendo escrito com canetas de ouro no livro da vida eterna. Confia,
Não pare. Pense bom ânimo. Não te desanime. Vai existir momentos que você vai se assustar. Vai existir momentos que você vai ver coisas incompreensíveis aos seus olhos. Vai existir momentos que você não vai ter explicação do que está acontecendo. Mas Deus diz: eu estou no controle de tudo. As lágrimas que caem dos seus olhos está escrito. Porque Ele sabia que você choraria. Ele saberia que existiria momentos que você choraria lágrimas de sangue, lágrimas de pessoas que fizeram arrancar dos seus olhos por causa da perseguição, da calúnia, das afrontas. Mas Ele deixou escrito para te animar. O choro pode durar um dia, a noite inteira, receba. Mas a alegria, ela vem pela manhã. Priscila, ainda que tu andes no vale da sombra da morte, Deus manda te dizer: eu estarei lá contigo. Muitas vezes nós ficamos sem entender durante o tempo. Porque o silêncio de Deus, porque no momento que nós estamos passando prova, e o que nós recebemos de Deus é o silêncio. Deus também tem silêncio. Quando Jesus estava sendo crucificado, o silêncio foi tanto que Jesus falou: Deus meu, por que me desamparaste? Em verdade, eu vou-lhe te digo, Arthur, Deus nunca te desamparou. A vida, ela é feita assim. Cada pouquinho de sofrimento, cada pouquinho de amargura, aí Deus vai lá e envia um profeta para te dar uma palavra de ânimo. Cada momento da sua vida, Deus vai te provar. Porque a Bíblia diz: o mesmo Deus que sara, também é o mesmo que fere. Eu quero te dizer que Ele vai te ferir, mas que Ele também vai te sarar, para o nome dele ser glorificado. Eu quero te dizer, mano, terra, anagrafúcia, que Deus, o mesmo Deus que te faz chorar, é o mesmo Deus, Paulinho, que te faz sorrir, meu amado. Tem momentos das nossas vidas que parece estar como uma bola de neve, rodando em círculo. E cada momento que essa bola de neve, ela vai rodando, ela vai aumentando. Parece ser a nossa vida. Parece que quanto mais você busca Deus, mais os problemas aumentam. Mas aí, de repente, vem Jesus e explode essa bola de neve da tua vida e te dá uma nova vida, uma nova história. Porque essa bola de neve, ela representa, dona Efigênia, os problemas, as lutas. Mas ainda que tenha luta, que tenha problema, a bola continua rodando. Aplaude o Rei Jesus, rodando. Eu quero te falar que essa bola talvez seja você. Diante de tantos problemas, de tantas lutas, mas você não parou.
Você continua rodando firme, ainda que esteja acumulando problemas, impedimento, mas vai chegar uma hora que aquelas pedras de tropeço que entraram na sua vida para aumentar as dificuldades quando você está rodando, aquela grande pedra que são as pessoas que querem que você para, que são as pessoas que querem que você desista. Jesus vai pegar aquela pedra de tropeço e vai colocá-la na sua frente, e você vai vir rodando em alta velocidade, e vai bater naquela pedra e vai explodir. E quando você explodir, Deus vai estar quebrando os cadeados. Glória a Deus. Aquela pedra grande de tropeço que quis te parar, ela só te parou para te libertar. Porque aquela bola de neve que vinha sendo você rodando, talvez você não está entendendo? Você está rodando. Deus vai colocar o seu inimigo na tua frente, e você vai vir em alta velocidade, rodando, e vai encontrar aquela pedra, e você vai explodir na pedra de tropeço. E quando você explodir na pedra de tropeço, é fim de tudo. Bem diante da face dos teus inimigos, Jesus te liberta. Diante da face dos teus inimigos, Jesus destrói os seus impedimentos. Aquela corrente que Satanás colocou, ela é quebrada diante dos olhos dos seus inimigos. Aquele impedimento, as portas fechadas, as dificuldades, o choro, as lágrimas, vão explodir como uma corrente quando ela é quebrada, e sai desse liberdade. Deus está te libertando essa noite. Dá glória. Essa noite, Deus está explodindo a bola de neve diante da face dos seus inimigos. Somente Deus manda te dizer: esforça-te, homem, esforça-te, mulher, não passe, não turbe o vosso coração, não te desanime, tem bom ânimo. Assim como eu fui com Moisés, dona Efigênia, eu serei contigo. Deus vai te honrar, criança. Você vai ser como Miriam dançou na presença de Deus, de alegria, porque os seus inimigos serão envergonhados. Porque bem assim, quando você está triste, quando você está cabisbaixa, desanimado, triste, ofendido, Deus te dá uma palavra de fé. Você não está ouvindo Deus, o próprio Deus, mas você está ouvindo a palavra de Deus, boca de Deus, profeta de Deus, te dando essa palavra para você se esforçar. Porque o seu inimigo quer que você pare, ele quer que você desanima, e você faz com que todas as palavras que o inimigo quer, Deus repreendeu. Então você vai ver que tudo isso era que Satanás queria parar Josué. Mas Deus sabia o ponto de ataque de Satanás. Satanás está lá. Não te mandei eu. Deus disse: esforça-te. Então significa que o diabo quer que você para. Desiste. Vou chutar
chutar o balde, eu vou largar tudo. Mas Deus manda te dizer: não para, esforça-te, caminha, não pare hora nenhuma. Não turbe o vosso coração, creia em Deus e creia em Cristo. Você pode ver que Deus resumiu em algumas palavras. E as palavras que Deus resumiu são as palavras que Satanás está mais afrontando o povo. Se você prestar bem atenção, foram poucas palavras, mas foi lá no miolo, lá no profundo de Josué, lá onde Deus sabia que o inimigo mais luta para você parar. E Deus disse: não te mandei eu? Esforça-te. E a segunda palavra que Deus disse: tem de bom ânimo. Tem ânimo. Por que ânimo? Por quê? Porque eu me encontro cansado, tribulado, amassado, moído. Talvez eu não vou para a igreja hoje, estou cansado. É melhor ficar em casa dormindo. É melhor ficar em casa descansando hoje. Se você estivesse em casa, Satanás teria te derrubado no seu ânimo. E você não ouviria essa palavra hoje, reanimando a sua fé. Pode chorar, Miriam, porque Deus está falando contigo, irmão. Tem de bom ânimo, Miriam, porque Ele te ama, Miriam. Jesus te trouxe hoje para te falar com cada um de vocês que entrou por essas portas. Tem de bom ânimo. Tem dia que o seu corpo parece que está aliado. Tem dia que o seu corpo parece que está carregando um saco de 1.000 toneladas nas costas. Parece que você está cansado, não está aguentando. Parece que está carregando uma cruz, um fardo que não é seu. Mas Jesus, eu não estou tendo força para orar. Eu não estou tendo ânimo para levantar de madrugada, para glorificar o teu santo nome. Jesus, eu não estou tendo força para jejuar. Jesus, eu não estou tendo ânimo para dar uma glória a Deus. Quem pode dar uma glória a Deus? Quem pode dar uma glória a Deus? O diabo quer até mesmo fechar a sua boca, para você desanimar, não ter ânimo, não ir adiante, desistir, cansar. E Jesus diz também: tenha perseverança. Aplaude aí, Jesus. Persevera. Você pode ver. Por isso o pai e o filho, eles são. Porque as mesmas palavras do pai deu de ânimo, Jesus também mandou você perseverar. Persevere. Aceite as minhas tribulações, as lutas. Pelo amor a Jesus Cristo, nós vamos chegar até o fim. E vamos entrar pela porta estreita. Pelo amor que nós temos a esse Deus. Com ânimo. Um ajudando o outro, um tendo força. Um dando conselho para o outro, um reanimando o outro. E sempre colocando Jesus como primeiro plano. Davi, ele destruiu aquele gigante. Sabe por quê? Davi era tão pequeno, Adriana, tão pequenininho. Mas quando ele foi ao encontro do gigante, ele falou e deixou bem claro: seu gigante
ansioso. Até quando vai afrontar o povo do teu Deus? Eu vou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Fé. Deus em primeiro plano. Ânimo. Esforço. Davi também se esforçou para chegar a ser rei. O mesmo que Deus falou com Salomão, com Davi, com Moisés, com Josué, Ele está falando contigo esta noite. Esforça-te. Não olha para a pesada. Freia a boca. Que seus ouvidos sejam surdos para as calúnias, para as afrontas do diabo, e que a sua boca tenha um freio para não responder ao diabo, porque você vai vencer o diabo com o versículo Êxodo 14. Faça silêncio e eu pelejarei por vós. Esforça-te, tenha bom ânimo. Porque de onde você menos espera é que as coisas acontecem. Quando você menos espera, Paulo, Deus te ajuda. Deus te dá vitória, Miriam. Quando você menos espera, Arthur, Deus entra com a providência na Efigênia, pela perseverança, pelo ânimo, pelo esforço. Se você se esforçar, você vai ver a recompensa de Deus na sua vida. Aí você vai ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tem de bom ânimo. 3 palavras-chave vindas da própria boca do Deus vivo. Bem aonde nos dias de hoje as pessoas estão perdendo a fé. Onde ele disse: esforça-te, tem de bom ânimo e não pasme o vosso coração. O que quer dizer? Você aceitar a derrota. Aplaude ele, não aceita. Não pasme. Não pasme. Não desista. Não se enfraqueça. A Bíblia disse que ele se enfraqueça, mas que eu não me enfraqueça. Você não deve seguir o conselho dos fracos. Se tu andares com os fortes, serás forte. Se tu seguir o conselho dos fracos, tu serás fraco. Porque hoje, na verdade, os fracos, eles se acham mais fortes do que todos. Porque eles atacam, eles falam coisas desagradáveis, eles acham que eles são super-homens. Só que nós aqui não servimos o super-homem, nós servimos o super Jesus Cristo, que nos ensinou a humildade. Os fortes são silenciosos, são amorosos, são lentos, são calmos, são os pacificadores, a qual Deus disse: os pacificadores herdarão a terra. Esforça, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. As palavras que Deus disse no versículo de Josué, capítulo 1, versículo 8, são as palavras mais importantes hoje, nos dias de hoje, que os cristãos devem seguir. Colocar no seu coração essa palavra. Nem te espantes também, o Senhor falou. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme o vosso coração.
queria tirar Jesus da crucificação. Ele queria plasmar o coração de Jesus com uma palavra que parecia ser uma palavra de bênção, mas no fundo era uma palavra de derrota. Porque se Jesus tivesse aceitado aquela fuga da crucificação, você não estaria aqui hoje. Aplaude o Rei Jesus, porque venceu o diabo, deu um murro na cara do diabo. O diabo tentou plasmar o coração de Jesus no deserto, 40 dias e 40 noites, quando ele disse: faça que essas pedras transformem em pão. Palavras que parecem ser palavras de fé, mas no fundo te leva para o fundo do poço. Liga esse ventilador para mim. Se Jesus, esse cara, se Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pão, ficaria mais difícil para ele vencer a prova. Por causa de quê? Eu te falo, terra mansa na açúcar. Porque ele estava com fome. Ia ser mais uma tentação ver os pães e não poder comer, porque o jejum era de 40 dias e 40 noites. O diabo tem hora que lança umas palavras de fé, na hora que Deus está querendo de você paciência, longanimidade, tem bom ânimo, esforça-te, de cabisbaixo, tranquilo, humildemente, calado, caminhando, você e Deus, não você e o homem, mas você e Deus, no silêncio. Êxodo 14:14. E a outra palavra que o Senhor disse: nem te espantes. Por que eu te digo? Porque Deus escreveu a própria palavra de fé que ele passou para Josué. Por que não espante? Porque vai existir dias de amargura, dias de notícias tristes ao seu coração. Talvez alguém vai ofender o seu coração. Talvez alguém vai lançar uma palavra de calúnia contra a sua vida. Você vai se espantar, vai se assustar, mas eu não acredito naquela pessoa. Talvez você vai se espelhar no dia de um pastor, um homem usado, e você vai ficar sabendo depois que aquele homem está nas drogas, na bebida, e você vai se espantar. Mas a Bíblia diz: maldito que confia no homem, confia em Deus. Que ele erra, mas que você não erre. Igreja amada do Deus vivo, não se espante com os dias de amargura. Não se espante nos últimos dias. Pais contra filhos, filhos contra pais. Não se espante. Haverá guerra e rumores de guerra. Haverá calúnia, levante. E muitos esfriarão do amor de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz, no livro de Apocalipse 2:26, os que vencerem e chegar até o fim, eu darei poder entre as nações. Levanta a mão e receba. Receba autoridade pela perseverança, pelo ânimo, pela atitude, pela alegria, pela vontade de vencer, pela vontade de receber a vida eterna, pela vontade de ser próspero. Deus vai te prosperar. Deus vai te abençoar. Porque senão ele não teria escrito Deus pelo nome 28. É promessa. Se tu andares na lei do Senhor, Deus pelo nome 28, vai acontecer na tua vida. Não tema, tem de bom ânimo, confia, esforça-te, tem de bom ânimo, não passe, nem te
julgarei. Não te espantes com a assolação do meio-dia. Não se espante com o chifre da besta. Não se espante com os ataques de Satanás. Não se espante com os que estão caindo. Simplesmente tenha fé. Tenha bom ânimo. Porque Jesus venceu a terra. Jesus envergonhou o diabo terra manso. Jesus tem um plano na tua vida. Se alguém desistiu, desanimou perto de você, persevera, porque sinal de Deus, seu plano é contigo. O seu chamado não é arrastado. O seu chamado talvez não é nem para estar aqui nesse lugar hoje. O seu chamado talvez é para estar em outra cidade. Deus pode estar apenas te capacitando. Quando Deus me buscou, Ele colocou um pastorzinho pequenininho desse tamanhozinho. Mas aquele homenzinho pequenininho de 70 anos, Deus usou para levantar o bispo Roberto de Souza. Glória a Deus. Não olha não, meu amigo, para o tamanho do seu adversário, para o tamanho do seu tutor que te orienta, que te ensina, o seu pastor. Porque na hora certa, o Espírito que está dentro dele vai falar contigo. Aleluia. Você não está sendo treinado pelo homem, nem treinado pelo homem. Você está sendo treinado pelo Espírito Santo. Talvez você está aqui hoje só sem entender, mas Deus te fala. E quem te disse que eu estou te preparando para este lugar? E se eu estou te preparando para coisas grandes? Um dia estava eu na igreja pequena, quando eu comecei, simples e humilde. E eu não sabia que estaria num lugar grande, maravilhoso como este, e que Deus me levaria para lugares grandes como tem levado. Em uma das minhas viagens missionárias, eu vi pessoas humildes, mas com uma fé grande, maravilhosa. E quero te dizer que a fé não é mostrada por grandeza material. A fé é mostrada pelo amor que você tem a Deus, que te dá perseverança, bom ânimo, e que não deixa você pasmar o seu coração. Palavras de fé essa noite, palavras de força para você vencer o inimigo. O diabo tem tentado desanimar na terra inteira pessoas. Satanás tem tentado colocar tristeza no coração de pessoas. Porque o Senhor Deus disse: eu sou contigo, por onde quer que tu andares. Então você pode estar, não sei quem é você hoje, uma pessoa pequena, humilde, num lugarzinho simples, mas Deus manda te dizer aqui no final, em Josué capítulo 1, versículo 9: por onde quer que tu andares, eu estarei contigo. Se Deus está contigo, não se esqueça, Ele é Deus de hoje e é Deus de amanhã. Ele está aqui contigo hoje, te preparando para uma longa jornada nessa terra. Pai de multidão, dá glória a Deus e aplaude Jesus. Deus vai te fazer pai de multidão, luz entre os gentios. E não importa quem é você, onde você está, o que importa é que você está sendo treinado e está na presença de Deus, sendo preparado para uma grande obra na sua vida. Eu te falo, um dia estava eu preocupado, mas Deus
Quando eu comecei, o Senhor falou comigo e me mandou para uma igreja evangélica. E me mandou para uma igrejinha pequena. E só tinha algumas mulheres. E eu falei, Deus. E eu frequentava a casa de Baal. A casa da idolatria. Tão cheia e tão grande. E lá onde estavam muitas pessoas. Lá onde estava, Paulo? Muita gente. E era ali que eu achava, Senhor Deus, que eu seria feliz. No meio da multidão, no meio dos ricos, dos conhecidos, empresários, e não sabia ela que estava contra Deus, dentro da palavra. E Deus então me mandou para uma igrejinha pequena, e eu entrei para essa igrejinha pequena, uma igreja evangélica, pentecostal como essa. E falei, Deus, tem certeza que eu vou ficar aqui, nesse lugar? E uma voz falou comigo, eu não sou Deus de quantidade, eu sou Deus de qualidade. Glória a Deus. Lembra do que Deus fez com Gideão? Tirou 32.000 homens do lado dele esse ano, para dar vitória a ele somente com 300. E naquela igrejinha pequena, simples, humilde, comendo ali pescoço de peru com a minha pastora amorosa que mora no meu coração, e Deus estava usando ela para me doutrinar. Deus me fez hoje grande, pai de multidão, e eu me encontro feliz. Deus mudou a minha história. Não quer dizer o que você está passando hoje, que é o que você vai ser amanhã. Estava ali eu, naquele lugar humilde, mas naquele lugar humilde, Deus me levou para lugares grandes, me fez ser conhecido entre as nações, me fez um homem de honra, me consertou, me fez ser humilde, amoroso, carismático, me fez ser um campeão, como Deus está fazendo contigo hoje. Campeão. Não olha para trás, não desanima, não faz o vosso coração, não turbe o vosso coração, não, porque grandes maravilhas Deus ainda tem para fazer na tua vida. Eu quero te dizer que a sua jornada está apenas começando. Quem crê, receba e dá glória a Deus. Por que tanta luta? Porque você está sendo capacitado por Deus. Você vai ter para dar e não vai precisar pedir emprestado. Aleluia. Deus vai virar o jogo. Deus vai mudar a sua história. Deus está transformando a sua vida, que estava como aquela bola de neve, e vai fazer você explodir diante da cara das pedras de derrota que são seus adversários. Você vai explodir como uma esbofeteada na cara do seu adversário. Aquela pedra de tropeço vai ficar na frente daquela bola de neve, que é tu que está com problema, mas continua girando em círculo, porque você não desiste, você não para, e você vai chegar na cara de Satanás. Pá! Aplaude o Deus.
daqueles que te deram, que te acusaram, que te caluniaram, e eles vão ver quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender, porque Deus peleja por você. Um dia eu estive assim, sem entender nada, sem saber o que Deus queria comigo, sem saber o que seria de mim. Rasguei 10 diplomas como o melhor topógrafo regional para servir Deus. Confiei, larguei tudo, fiquei um tempo passando a ver, vivendo direitinha, fazia o culto no ano que as pessoas traziam moedinha de 10 centavos, e eu ganhava 4, 5 mil reais por mês. Comecei agora a passar fome e ficar preocupado. Mas quando eu estava preocupado, passando fome tribulado, Ele fez comigo o que Ele fez com Josué. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pares nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu senti vontade de desistir, de largar tudo, mas a voz falava comigo: baixa. Se você está passando fome hoje, luta, tristeza, e se você está olhando para alguém que tem, não cobiça de alguém, queira o que é seu, conquiste o que é seu. Eu te falo que você não é Josué, que você não é Sansão, que você não é Moisés. Eu te falo também que você, amado, não é Davi nem Salomão, mas hoje você é você, e Deus está escrevendo hoje, é a sua história. É a sua história que Deus está fazendo. Você está vivo, os profetas já morreram, e Deus não pode fazer mais nada por eles, eles não estão na terra. Mas você está aqui vivo, sofrendo, chorando, e Deus está falando hoje é contigo. Receba essa palavra e tem de bom ânimo, não pare seu vosso coração, vai à luta, não te vicie, não te assombre, não te assuste, tem de bom ânimo, onde quer que tu esteja, eu estarei contigo. Glória a Deus, glória a Aleluia. Não desista nunca. Não faça a vontade do diabo, porque se eu tivesse parado, eu não teria chegado até aqui hoje. Se eu tivesse olhado para as lutas, para as dificuldades, meu nome não seria conhecido em vários lugares como no sítio hoje. Se eu não tivesse chegado até aqui hoje, se eu tivesse desistido, não estaria pregando em vários lugares dessa terra. O ânimo, a fé, a confiança que me fez até aqui e que pode me fazer ir mais além, é a mesma que Deus quer de você. Se você chegou até aqui hoje, não te assombres, não te assustes, não pasme o vosso coração. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque onde quer que tu esteja, eu estarei contigo. Aplaude o Rei Jesus. Confia. Se você conhece alguém que Deus
poder de Deus. Que unção, em verdade, nos fala. Que essa pessoa, com unção, com poder, passou por tudo que você está passando, passou por tudo que você está passando e passa até hoje, passou por tudo desse jeito que você passou, para chegar onde chegou, Paulo. Porque onde tem um campeão, tem que ter luta. Porque quanto mais luta, mais ele vira campeão. E quanto mais luta ele vence, mais honra ele ganha no meio do povo. Porque o povo vai falar: como Deus usa esse homem, como Deus usa essa mulher, como Deus usa essa pessoa. Porque essa pessoa se fez campeão de Deus. Atalaia, profeta, venceu a iniquidade, venceu o mal, venceu a tribulação, a tristeza, venceu as pancadas, venceu as tribulações, a tristeza, os choros, e permaneceu de pé. E Deus faz campeão de Deus, Pai de multidão. Confia. Se existe alguém usado, você pode ser mais usado ainda. Glória a Deus. Por isso Jesus veio em carne, para mostrar para a humanidade, dona Efigênia Adriana, que se ele veio em carne, sentir a mesma dor que você sente, e venceu o diabo, ele quis dizer que você também pode vencer, porque você também é carne. Prova de campeão. Se Jesus tivesse vindo só em espírito, seria uma jornada injusta. Por isso ele veio em carne, para mostrar que é igual a você, que sofre igual a você, que chora igual a você, que sente dor igual a você, que sangra igual a você. Por isso ele veio em carne, para te mostrar que ele te ama e que hoje ele deseja por você. Nunca desanime, nunca olhe para trás, nunca pense em parar, nunca pense em desistir. Porque um dia estava eu no estudo dominical, quando comecei a minha carreira sozinho, estava ali o pastor, estava ali a pastora, e 9 horas da manhã eu peguei minha mão, fui para o estudo, e quando eu cheguei lá, achei que está a igreja toda reunida a primeira vez, e quando eu olho para as cadeiras, tudo vazia, em pleno domingo, 9 horas da manhã, não se encontrava ninguém no estudo dominical. Falei: mas eu estou entendendo isso? Quando eu era na casa de Baal, ia todo mundo, e cadê o povo aqui? Aí Jesus falou para mim: se eu quisesse eles, eu não tinha chamado você. Deus está querendo você. Glória a Deus. Não olha para os outros, não. Se você tem um chamado, caminha com as suas pernas. Deus chamou para você. Terra, manso, anagaçúcia, macho. Deus está falando é contigo. Um dia eu cheguei na igreja e falei: cadê os diáconos, cadê os obreiros, cadê os pastores? E não tinha ninguém. E a pastora: irmão, o que nós vamos fazer? Pastor, não estou vendo obreiro nenhum. E ela falou: o quê? Então é você que vai pregar. Aí eu entendi o que Deus estava querendo comigo. Talvez Deus estava colocando impedimento nos peixes grandes, para mim poder crescer. Deus para os peixes grandes, para você ir além. No meio dos peixes grandes, de água não cresce. Entenda. E queria eu mexer no piso da igreja, pedir ajuda, e quase ninguém quis ajudar. E eu falo: Deus
Fica de pé. Não olha para ninguém, não. Se Deus quer você, é você. Faz a diferença. Quando ninguém quiser fazer, você faz. Porque Deus está te capacitando na ausência dos que não querem fazer mais nada. É no desânimo deles é que Deus te dá ânimo. É na fraqueza deles que Deus faz você ser grande e ocupar o lugar deles. E diz a palavra: os últimos serão os primeiros. É como você. É assim que você toma o trono. Foi assim que Davi tomou o trono do rei Davi, com o comodismo de Saul, a falta de obediência. Deus tomou o trono de Saul e entregou a Davi. Na ausência de Saul, Davi